Olá, estamos mais uma vez aí, vamos conversar um pouco sobre melodrama hoje, nossa live com convidado. Dessa vez vamos conversar com Luiz Gongra, que é mais um dos nossos colaboradores lá no Cineplot. O Luiz também escreve lá no Cineplot, tem alguns textos deles que são fenomenais. Inclusive o Luiz está devendo um textinho sobre melodrama que eu acho que vai ser muito importante, porque o Luiz saca bastante do assunto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho justamente sobre isso, sobre melodrama. Se vocês quiserem saber um pouco mais, além do que a gente for conversar aqui, inclusive, sigam o Luiz. Ele vai entrar aqui na live e vocês vão poder ter acesso ao perfil dele. Sigam ele, ele tem um vídeo sobre melodrama fantástico lá no perfil dele, se assim vocês quiserem, beleza? Sem mais delongas, vou deixar que ele se apresente um pouquinho para vocês também. E depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre o melodrama. Falar com vocês, antes mesmo dele entrar por aqui, que vocês podem mandar a pergunta de vocês aqui nos comentários, que tanto eu como ele podemos ler aqui para vocês, ler e responder a vocês a pergunta que vocês mandarem. E avisar também, para finalizar antes de convidá-lo, que o curso online do Frame Narrativa está com inscrições abertas nesse momento, um curso de acesso vitalício e sobre linguagem cinematográfica que só está aberto até às 24 horas, ou seja, meia-noite de hoje. Depois disso, as inscrições se encerram por esse mês. Se você quiser se inscrever, é só falar comigo na DM ou ir no meu link na bio. Vai estar lá, curso online do Frame Narrativa. E aí é só se inscrever e ter acesso a esse curso de acesso vitalício. Beleza? Sem mais delongas, vamos convidar aqui o Luiz para a gente conversar um pouquinho sobre melodrama. Opa! E aí, Felipe? Bom? Tranquilo? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo sim, você consegue me ouvir bem? Perfeito também, perfeito. Ah, show de bola. E aí, gente, tudo bem? Boa noite a todos que estão acompanhando aí. Live de melodrama, melhor gênero do cinema de todos os tempos. Aí já cai pro gosto pessoal, né? Mas é um dos mais importantes, inclusive, e a gente vai debater um pouco sobre isso. Até um pouco sobre como esse gênero acabou sendo, ao longo da história, não só do cinema, mas inclusive antes mesmo na literatura, como algo subvalorizado por ser algo popular, né? Totalmente. Mas, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse um pouco, sua formação, para onde você escreve, como é o seu trabalho, enfim. Bom, gente, eu sou Luiz, né? Pode ser que sou crítico de cinema, eu escrevo críticas para o Cineplot. Eu faço vídeo sobre cinema há alguns anos já, e eu estudo cinema na UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Eu tô no segundo semestre, dá para dizer, mas faz mais de um ano que eu tô lá, que é idioma, várias coisas e tal. Mas, basicamente é isso. Eu gosto de escrever sobre cinema, gosto muito de melodrama, um dos meus gêneros favoritos, e espero poder incentivar vocês a conhecer um pouco mais sobre esse gênero que é tão subvalorizado. Inclusive, na sua faculdade, você teve uma disciplina sobre melodrama, né? Sim, sim. Tem uma disciplina optativa que é ministrada pela professora Flávia Cesarino, que é só dedicada a melodrama. Eu tive 8 aulas dessa disciplina, passando desde o início com os filmes do Pabst, que é um cineasta alemão, se não me engano. Sim. É uma Sim, favorita. cineasta... Sim. Eu sei que você gosta bastante dele, né? Você tem um vídeo sobre o Diário da Garota Perdida, né? Tem do Caixa de Pandora. Ah, sim, sim. A gente falou do Diário da Garota Perdida, que é o considerado o melodrama dele. Enfim, a gente no curso fala a partir desse filme e vai passando. Um grande melodrama dele, na verdade. Ele tem o Ruas das Lágrimas também, que é lindo, maravilhoso. Enfim, é um grande autor de melodrama também. Totalmente. Depois do Padre, a gente viu Douglas Sirk, Nicholas Ray, que são os mais tradicionais, e chegando até os mais recentes, o Wong Kar-wai, o próprio Karim Ainu, Na Vida Invisível, o filme brasileiro. Enfim, a gente conversou e aprendeu sobre vários filmes e sobre as características do gênero, com vários textos muito interessantes.
Então, vamos iniciar justamente sobre o melodrama em si. E aí eu queria que você desse uma explanada geral, e aí a gente já começa até um diálogo sobre essa questão, de quais são algumas das características fundamentais para a gente decifrar o que é um melodrama, encontrar onde está o melodrama dentro de um filme. Você citou, inclusive, lá no seu vídeo, né? Esqueci o nome do autor agora, mas que ele coloca cinco questões fundamentais para se encontrar o melodrama, né? Características fundamentais que não necessariamente as cinco aparecerão, mas que mostra pra gente o que é um melodrama, né? Então, o melodrama, ele não é um gênero muito fechado, assim como a maioria dos gêneros, na verdade, né? Dá pra dizer isso sobre todos, mas entre essas cinco características, acho que a mais marcante que todo mundo pensa são as emoções exageradas. Que é aquela coisa que as pessoas falam, nossa, você está sendo muito melodramático e tal. Até uma gíria que muitas pessoas dizem, que tem a ver com essa tendência do melodrama de extrapolar os dramas internos dos personagens. Eles são exagerados e polarizados, cria-se uma polarização moral entre quem é herói e quem é vilão, e esse exagero ele serve a uma disputa moral da sociedade, vamos dizer assim. É como se tivesse um lado que está certo moralmente, um lado que está errado moralmente, e o filme usa esse herói, que é extrapolado, para defender essa opinião, essa moral da sociedade. Além disso, dá para dizer também que o melodrama ele não precisa ter uma narrativa de causa e efeito, ou seja, as coisas podem acontecer ao acaso, podem acontecer os tais furos de roteiro, né? Esse tipo de coisa é bem tradicional, assim, muitas conveniências. Também tem uma característica que se chama sensacionalismo, que seriam tipo cenas de ação que deixam o espectador na ponta da cadeira. Então, talvez o exemplo mais clássico é quando tem um personagem prestes a morrer e tem um outro ali tentando entrar na porta para salvar, uma coisa clássica do Griffith, isso acontece muito. E é um sensacionalismo, uma coisa exagerada para você ficar ali na ponta da cadeira. E o último, se eu não me engano, é o pathos, que tem a ver com você se identificar com o personagem, você sentir as dores deles, e por isso as emoções envolvendo os dramas dele sejam mais impactantes. Acho que é isso. Essas 5 características. Aí eu queria citar duas delas, inclusive, até pra gente aprofundar. Vamos aprofundar cada uma delas, mas especificamente duas agora. Primeiro, essa questão do acaso, né? Que é algo que o cinema trabalha de uma maneira bastante específica em relação às outras artes. É comum, por exemplo, essa questão do acaso, sobretudo no melodrama, vocês encontrarem, gente. Por exemplo, se a gente for fazer o contexto, vamos exagerar a situação, mas se a gente for fazer o contexto das novelas mexicanas, por exemplo. Então temos ali um casal que namora escondido, eles se beijam e de repente alguém aparece para ver aquilo. Esse é o acaso do melodrama, né? É claro que a gente jogou pro limite extremo ali nas novelas mexicanas, mas isso acontece em filmes dos grandes clássicos do cinema. Por exemplo, se a gente for levar em consideração Desencanto, do David Lean, a gente tem uma situação ali específica onde o casal, entre aspas, né, que eles estão ali envolvidos em um relacionamento meio que impossível e passageiro, né? E aí eles estão num restaurante e de repente alguém aparece e começa a conversar com a moça, né? De repente, uma pessoa que teoricamente não deveria vê-los juntos. Essa é a lógica do acaso que o melodrama gosta de trabalhar, né? Então, essa característica, ela é uma coisa que talvez seja uma das principais que as pessoas vejam como um defeito, né? Uhum. Existe essa tendência da gente buscar histórias que as coisas façam sentido racionalmente falando. E o melodrama, na maioria das vezes, não tem isso. Eu penso muito no caso do Pontos de Madison, tem muito isso. É praticamente a mesma situação. Que tá o casal ali na casa, o Clint Eastwood e a Meryl Streep, e de repente chega a vizinha dela, batendo na porta, e eles ficam desesperados, ele tem que se esconder. É uma coisa assim que é muito inerente a esse gênero. Mas muitas vezes essa característica ela pode vir de um jeito mais sutil, né? Eu acho que talvez pensando no cinema do Christian Petzold, por exemplo, essa
o acaso ele surge em situações de tipo dos personagens eles tipo se reencontrarem de um jeito muito aleatório, que é muito ao acaso, mas é uma coisa que tipo, você nem sente que é ao acaso, simplesmente acontece, não é algo que é escrachado, igual nas novelas mexicanas ou Sim. no caso do Desencanto. Por exemplo, no caso do Petzold, no filme Em Trânsito, por exemplo, a gente tem a situação do rapaz sempre no bar e o sininho tocando da moça que vai entrar no bar, né? A moça que ele está esperando sempre. E aí a gente sempre está esperando que aquilo aconteça, mas são situações ao acaso, até que a gente tem aquele final, que é primoroso, Incrível, cara. só Nossa. aquilo, e está relacionado com essas lógicas do acaso que o melodrama traz. Agora, uma coisa que você citou que é muito importante sobre essa nossa perspectiva de tentar encontrar uma racionalidade dentro do contexto estrutural de uma história, não só de uma narrativa cinematográfica, mas de uma história como qualquer outra, até por uma herança aristotélica de construção narrativa, essa causa e efeito, né? A gente começa a perceber que o melodrama ele é um gênero que ele vai nascer em um contexto do romantismo, né? Então, o romantismo ele é um movimento filosófico e literário que vai surgir ali no século XVIII, XIX, na virada do XVIII para o XIX, que vai ser justamente um movimento de contra-revolucionário com relação ao que vinha sendo colocado até então, que era o neoclassicismo ou o iluminismo, né? Então, essa forma de contar a história do iluminismo, que é racionalizado, que puxa Aristóteles para contar suas histórias, ele vai ser, na verdade, subvertido pelo romantismo na medida em que ele vai expor justamente essas fragilidades do ser, né? Vai expor essas fragilidades do ser e vai escrachar essas fragilidades. O romantismo, ele não vai olhar mais para fora, mas vai olhar para dentro. Essa que é a grande questão. E nesse lugar, o romantismo ele vai citar algo que ele chama de ditadura da razão. Ou seja, as suas construções de história vão se colocar em oposição ao que eles chamavam de ditadura da razão pelo iluminismo. E vai justamente expor esse modelo narrativo que vai colocar o subjetivo em primeiro plano. Nesse contexto ali, no que a gente chama de pré-romantismo, ou Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, a gente tem o autor que muitos de vocês devem conhecer, que é o Goethe, né? Sim. Goethe vai escrever um livro que é melodramático, que se chama... O Sofrimento de Jovem Werther? Jovem Werther. Que é, assim, foi um touro quando foi lançado no momento. Esse mesmo. Também, mas tá lá em cima. É um dos meus livros favoritos também. É Muito maravilhoso. bom. E ele foi um estouro naquele momento, primeiro porque era completamente diferente dessa estrutura de causa e consequência que se colocava até então, né? E segundo, porque justamente por expor esse interior e expor ao espectador uma empatia com o personagem, começa a surgir ali na Alemanha e por onde se espalha essa história, uma série de ondas de wertherismos, né? Então a galera se identifica tanto com aquele personagem que suicidam. Muitas pessoas se suicidavam pelo amor, como acontece em Werther, né? Então esse é o impacto do melodrama e sua origem no romantismo, e que no cinema vai conseguir trazer características muito específicas na forma de contar esse tipo de história, que a gente pode debater daqui para frente também. Eu sinto que no cinema ele pega, tipo, se na literatura ele poderia, tipo, emergir pela narração do personagem, isso acho que é uma característica muito fundamental no Werther, que ele tá contando a história pra gente, né? É como se ele estivesse escrevendo cartas para outra pessoa e você vê exatamente como se estivesse na mente do cara. E isso, no cinema, ele é feito muito de um jeito, nem, tipo, eu não consigo pensar em muitos exemplos que tem a narração. Talvez o Desencanto tem, o próprio Em Trânsito tem isso, mas muitas vezes isso é feito pelos excessos de movimentos de câmera.
Sim. tipo, da câmera ela se aproximar do rosto do personagem. Tem uma Isso. coisa assim que você, pela expressão facial dele, você sente o sofrimento, o patos, esse tipo de coisa. Perfeito. Tem um. Não tá aqui agora comigo, mas tem um livro que eu sempre cito aqui, que eu sempre indico para vocês, que se chama A Teoria do Cinema, que é do Thomas Alsasser. Esse livro tem um capítulo que se chama O Cinema como Espelho. E esse capítulo ele vai dizer justamente sobre essa característica fundamental do filmar o rosto, do close-up, né? E o romantismo ele tem muito desse uso do close-up e do como filmar o rosto. Porque filmar o rosto no cinema, segundo o Thomas Alsasser e alguns outros autores, como o Christian Metz e o... esqueci o nome dele agora. Esqueci também. Mas vamos lá. Alguns autores, como Christian Metz, o próprio Thomas Alsasser e esse outro que eu esqueci agora, mas depois eu cito para vocês direitinho, indicam pra gente que filmar o rosto no cinema indica a tela cinematográfica como um espelho. A tela ela se torna um espelho para o espectador. Ou seja, o espectador olha o personagem e do personagem ele se enxerga como empatia. E por isso filmar o rosto é algo muito específico do cinema. Tem um vídeo ensaio muito legal para a galera assistir depois, quem quiser. Tá no Vimeo. Depois vocês buscam. Se chama Spielberg Face. Esse vídeo ensaio é muito bom. Mostra justamente como o Spielberg gosta de filmar os rostos. E o Spielberg é um desses autores que gostam de usar o melodrama nas suas construções narrativas. E a gente percebe como o filmar o rosto é fundamental quando a gente vai falar de cinema na construção de um melodrama. Depois procurem esse vídeo, Spielberg Face, o nome desse vídeo, que é do Kevin Lee, que é um crítico de cinema muito maneiro também. Depois vocês procurem lá, tá no Vimeo. Ele não posta as paradas no YouTube, porque como ele usa muito vídeo, e vídeos com mais de 15 segundos de duração e tal, o YouTube sempre corta, né? Então, ele sempre posta no Vimeo e são vídeos fantásticos. E esse ficou muito marcado, esse vídeo do Spielberg. Então, filmar o rosto, como você bem citou, é uma característica do melodrama dentro do cinema. Porque quando a gente filma o rosto, a gente está transformando a tela do cinema em um espelho. Um espelho que vai refletir na tela nós. Primeiro porque, quando a gente aproxima no rosto do personagem, a gente obriga que esse personagem que está em tela ali olhe em direção a algum canto do quadro que não está no campo. Ele está olhando para algum outro lugar. Um outro lugar que está fora da tela, teoricamente. E nesse sentido, ele joga pra gente o olhar. E isso indica a característica do espelho, de um melodrama. Criando a empatia com o personagem que você citou lá como uma das características do melodrama, né? Essa questão do espelho, ela é algo que está muito presente, eu acho que em todo o cinema do Douglas Sirk. Ele faz muitos planos, assim... Ele é um cara que, diferente do Petzold, ele é muito excêntrico no jeito de filmar. Ele tá sempre fazendo movimentos de câmeras complexos. Ele tá meio que, vamos dizer, se mostrando. Ele é muito virtuoso nesse sentido. E uma coisa que ele faz muito é filmar os personagens através do espelho. No filme Tudo que o Sol Permite, tem uma cena que a personagem principal, que ela é uma mulher viúva, que tava tendo um caso com um cara, e aí, por causa das pessoas caem em cima dela, falam, não, você não pode ficar com ele e tal, essas coisas. E quando eles terminam, os filhos dela compram uma TV para ela, para tipo, ela poder se entreter e tal. E aí ele pega, faz um plano assim, em direção à TV e mostra o rosto dela, tipo, solitária pela TV. É uma coisa que reflete muito essa característica de você sentir as dores dos personagens e, ao mesmo tempo, conversa sobre a questão do melodrama retratar as famílias, né? São os dramas familiares, tem muita essa questão. Então, é isso, essa aproximação no rosto, não só o close-up com o corte, mas a aproximação no rosto é algo que vocês vão ver como característica na maioria dos melodramas, principalmente esses melodramas mais clássicos, se a gente pode usar essa palavra, né? Até porque você fez essa comparação do Petzold com o Douglas Sirk, e aí a gente tem duas características muito diferentes da construção melodramática, né? O Douglas Sirk, ele vai ter um melodrama que puxa muito
muito pro romântico, né? Enquanto o Petzold é romântico também, mas ele é um quê de clássico ao mesmo tempo. A construção do Petzold de plano contra plano para construir esse efeito excessivo dentro da construção subjetiva dos personagens é muito clássica, né? Então, são formas diferentes de contar o melodrama. Você citou, inclusive, no seu vídeo também, como o Ainu faz isso no A Vida Invisível, de uma maneira mais realista, apesar de ser também melodramático. Então, o melodrama ele tem uma série de nuances, né, para a construção dos seus efeitos. Tipo, o filme do Karen Ainu, A Vida Invisível, ele é um filme que ele tem atuações muito naturalistas, né? Ele não parte para... Ele parte em raros momentos para exageros, aquelas cenas de gritaria, que é algo do Sirk muito. E o Petzold, eu acho muito louco que, tipo... Talvez o melodrama não esteja nesses excessos nos filmes dele, mas esteja em como a sutileza cria uma emoção avassaladora. É como se, tipo, o melodrama, ele é sugerido, sabe? Tipo, ele talvez nem esteja no filme em si, mas o impacto de um campo contra campo, ele é avassalador. Essa é a questão. O final de Fênix, por exemplo. Aquele final é desolador. Destrói qualquer pessoa. E ela puxa justamente para esse excesso, para esse exagero das emoções, para essa subjetividade. Aquilo que eu falei, ele joga muito mais para dentro dos personagens do que para fora. Muito essa característica que o filme vai buscar, né? O Samuel fez uma pergunta aí. Samuel estuda comigo lá na UFSCar. Falou, às vezes penso que a Hollywood clássica em geral é essencialmente melodramática, emoção exagerada, tal, todas as características. Mas renega essa relação do acaso, já que se prezam muito pela estrutura aristotélica. Tipo, eu penso muito no John Ford. O John Ford, ele tem muito essa característica que o Petzold pegou depois de ser sutil. Ele construiu o drama pela sutileza, pelo campo contra campo, essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, são filmes que têm uma lógica causal bem evidente, assim. Muito, muito, muito bem construído e até mesmo dialética, né? Onde a gente coloca... É dialética e existe uma relação melodramática ainda assim, né? Dialética, onde ele coloca o bem contra o mal. De forma, em alguns momentos, até sobre essa lógica bem contraditória, usando uma palavra bem fraca para isso, que em alguns momentos até meio racista, né? Aquela questão dos verdade. Nossos diretores de direita favoritos, né? Mano. Isso. Mas é isso, a estrutura do John Ford, ela parte por uma relação dialética onde ele coloca em oposição o homem branco com o indígena, na maioria dos casos, né? Ele coloca uma relação dialética de raças nos seus filmes, para construir uma ideia moral, que é essencialmente melodramático, né? E é engraçado que o Ford, né, tipo, no começo da carreira dele, ele fazia isso com o empresário malvadão e o trabalhador. Aí depois ele começa a fazer com o indígena e o herói, né? Tipo, ele vai de um lado pro outro, assim, de jeito bizarro. É mais ou menos o que o Clint Eastwood faz, de certa forma, onde nesses filmes mais recentes dele, ele consegue criticar a sociedade americana melhor que muito diretor de esquerda. É verdade, cara. E aí a gente vai ver filmes como Como Era Verde Meu Vale, também é mais ou menos isso. É uma crítica à sociedade industrial que é show, e é feita por um cara hiperdireita, né? Então é bem complexo. E aí ele depois vai fazer um filme como Rastros de Ódio, né? E até, de certa forma, o Homem que Matou o Facínora, onde ele coloca essa oposição da lei contra a liberdade, né? Do uso da arma, e a lei como fonte de defesa pessoal, individual, enfim, de liberdade. E aí é sempre essa relação dialética onde ele coloca em oposição dois elementos dicotômicos para criar um movimento narrativo, né? Sim. É engraçado que isso tem muito a ver com o filme de super-herói hoje em dia. A gente raramente diz isso, mas todos os filmes de super-heróis são melodramáticos.
Sim, não são melodramas, assim, a maioria, pelo menos pra mim, não são grandes melodramas, mas, sei sim. lá, se você pega o Homem-Aranha do Sam Raimi, pô, pra mim é um melodrama gigantesco, assim. Eu acho, assim, inclusive eu acho que ele consegue variar tanto da caricatura, do exagero, quanto pra sutileza. Ele é um filme, o Homem-Aranha 2 é um filme muito sóbrio, né? Ele é muito sutil, assim. Muito bom. Mas assim, eu acredito que pelo menos esses filmes de super-herói mais recentes, eles já puxam um pouco pra. É claro, o do Sanheim é muito diferente, né? Do que vem sendo feito. Então eu acredito que seja até um ponto fora da curva nesse sentido. Mas os mais recentes, apesar de puxar para uma característica mais romântica, para o excesso, até porque nós estamos falando de personagens fantásticos, né? Mas ainda assim eles dão um peso para um realismo que é a herança do Nolan, né? Que é um baita de um problema, se a gente pode dizer dessa forma. Mas uma herança que vai buscar, na verdade, essa relação de causa e efeito. Simples. É uma estrutura simples a que a Marvel segue hoje. Uma estrutura já antiga, básica. E não é um problema, especialmente. Por exemplo, se a gente for ver o filme do Tarantino, o último dele, o Era Uma Vez em Hollywood, é um filme de causa e efeito. E é um filme aristotélico puro. No sentido de que tudo acontece para a catarse final. Tudo. É Tudo acontece verdade. no final. É, é causa e efeito, mas tem efeito. Tem efeito, eu digo, emocional, impacto narrativo. Isso que importa. Não há só uma forma de contar a história. Né? É o... Cara, que esqueci o nome do cara. Os filmes da Marvel, eles. Uma coisa que eu penso muito é que eles têm muito CGI, é uma coisa assim super carregada, mas o CGI ele é sempre inexpressivo, vamos dizer assim. É um CGI que, tipo, por mais que ele seja aquela coisa que não é realística, ele continua sendo muito sóbrio, muito vazio de sentimentos, diferente de um Speed Racer, que também seria um melodrama, mas esse melodrama tá no CGI. Ou mesmo no Titanic, que também o melodrama tá muito naquele CGI do navio gigante, brilhando, aquela coisa. Porque, na real, o melodrama é o que a gente começou a nossa live falando, né? O melodrama é um gênero que é escorraçado, no sentido de ser justamente um gênero que já nasce popular. Né? Dentro desse contexto do romantismo, que a gente citou lá no início, por exemplo, é o momento em que as pessoas começam a ler, em massas, pelo menos, né? Em massa. Então, antes do romantismo, a maioria dos livros nem traduzido eram para a língua original, que eu digo, a língua vernácula do local. Né? E o romantismo ele traz, junto a isso, uma série de traduções em língua vernácula, ou seja, dentro da língua popular, dentro da língua de quem fala. Isso vai ser fundamental para disseminação da leitura. E, consequentemente, de histórias populares, de histórias que vão acessar justamente essas pessoas. Pessoas que estariam dentro de um contexto de nova burguesia ou novos leitores. E que, para um contexto daqueles que se consideravam arte verdadeira, são pessoas que não entendem muito de arte. E aí o melodrama vai ser jogado para lá, vai jogando para escanteio. Sempre. Isso permanece no cinema, continua dentro da tradição cinematográfica. Né? Enfim. Uma coisa que acontece muito grandes diretores melodramáticos, eles não eram, tipo, aclamados na época que eles faziam os filmes. Os filmes do Douglas Sirk eram vistos como filmes de mulher. Era essa a definição. Mas Inclusive, aí, passava na sessão da tarde os filmes, tipo, como se fosse para dona de casa assistir, esse tipo de coisa. Era essa a visão por trás. E aí, nos anos 70, eles começaram a ser ressignificados, mostrar que tinha todo um desenvolvimento por cima desse melodrama para falar sobre a sociedade americana dos anos 50. E eu acho que isso se aplica a muitos, até hoje, na verdade. Eu acho, tipo, as novelas da Rede Globo, por exemplo, as pessoas falam que é tudo a mesma coisa, é tudo porcaria, e existe um valor ali que só o fato de as pessoas continuarem assistindo já demonstra isso. perfeito. Isso que você citou de filme para mulher é uma coisa que mais uma vez, também antiga. Então, nesse momento, no contexto de novos leitores, que surge ali no século XVIII para o XIX,
fundamentalmente, o que cresce de número de leitores com bastante vigorosidade é o número de leitores mulheres, de leitoras. Então, por isso, esse gênero começa a ganhar muita força ali dentro do contexto europeu naquela época. E quando vem para o cinema, continua ganhando essa característica de melodrama sendo um gênero para mulheres, que não necessariamente é uma verdade, né? É também para mulheres, é também para homens. O melodrama é fantástico, né? Mas que, com certeza, justamente por esse contexto social em que se colocava, principalmente ali no século XVIII, XIX, mas hoje também, que a gente sabe, de colocar a mulher nesse lugar de submissão, de emoção, enquanto o homem é razão, a mulher é subjetivo, o melodrama ganha essa força dentro das leitoras, né? Ali naquele contexto. E isso vai perdurar também no cinema. Como você disse, com Douglas Sirk fazendo filmes para mulheres. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria saber se você acha o melodrama do James Gray, se ele é parecido com o melodrama do Christian Petzold. Isso é uma coisa que eu tô pensando muito nos últimos dias, eu queria saber o que você pensa disso. Então, se a gente for puxar um filme como Amantes, ele se aproxima mais do Petzold, né? Mas ainda assim, eu acho que o Gray ele puxa para um debate mais clássico dentro do contexto hollywoodiano, né? Enquanto o Petzold ele encontra uma maneira mais específica de contar o seu melodrama dentro de um contexto clássico específico, do uso do plano e contraplano, algo que eu não vejo com tanta força assim no Gray. Enfim, mas Amantes, com certeza, é um dos filmes que talvez se aproxime bastante da forma como o Petzold conta suas histórias. Eu vejo o James Gray, ele tem uma sutileza muito grande de te conduzir e tal. Mas o Petzold, tipo, o Gray, apesar dessa sutileza, ele ainda é meio excêntrico. Ele ainda tem algumas coisas, movimentos de câmera super calculados, virtuosos, esse tipo de coisa, que o Petzold quase nunca tem. Eu acabei de assistir O Petzold é mais digital. Sim, totalmente. O movimento do Petzold ele é menos orgânico, se pode dizer dessa forma. Orgânico que eu digo, quando eu digo movimento orgânico, é aquele movimento de câmera na mão, onde existe uma certa ondulação na forma como se movimenta a câmera, né? No Petzold, não. O movimento da câmera, quando existe, ele é mais cru, ele é mais centrado, né? Ele geralmente escolhe a câmera parada, a câmera estática, e o uso do plano e contraplano como movimento, né? Como gerador de movimento. O Gray não. O Gray ele já gosta mais de movimentar a câmera sob uma forma mais orgânica de movimentação. Isso é uma coisa que eu acabei de assistir Undine. Literalmente cabeça. Eu assisti faz meia hora que acabou o filme. E o filme, eu achei ele um pouco diferente dos outros filmes do Petzold. No sentido que, tipo, comparando com o Transit ou com o Phoenix, ele tem uns choques, assim, vamos dizer. Tem uns cortes brutos, assim, uns momentos, assim, que destoam da sutileza. Que é uma coisa, assim, que é drástica e que dá um impacto muito grande, principalmente nas reviravoltas do filme. E esse filme, eu não sei se você assistiu um outro dele, chama Yella. Esse ainda não vi. Então, o Undine é um filme que se aproxima muito do Yella, certo? Mas, com certeza, são dois filmes bem diferentes dentro da carreira dele. São filmes que, assim, você vai encontrar as semelhanças com os outros, a forma de se relacionar narrativamente é muito semelhante, mas, ainda assim, nesses dois filmes, o Petzold ele vai relacionar o seu contexto real, ou seja, a sua forma de contar mais material de mundo. O Petzold ele tem essa característica de trazer as histórias para os pequenos lugares, né? Mas ele vai jogar para a fantasia em alguns momentos. Então, o mito ali no Undine é muito forte. Em Yellow também é muito semelhante isso que acontece por lá. O que não acontece nos outros filmes. O Petzold ele tem como uma das suas características justamente isso. Inserir os seus personagens dentro de um contexto geral mais amplo. Por exemplo,
o contexto da Segunda Guerra Mundial ou do pós-Holocausto, no caso de Fênix, ou uma guerra, no caso, uma guerra que a gente não sabe exatamente qual é, no caso de Em Trânsito. Em Bárbara também, existe um contexto geral onde tudo acontece e insere esses personagens ali, dentro daquele contexto, mas ele não está preocupado em contar a história do contexto. Ele está preocupado em contar a história daquelas pessoas. É aí que está o melodrama dele. Ele está preocupado em trazer a subjetividade daqueles personagens, em trazer uma característica muito específica do interior daqueles personagens, e não sobre o externo, não sobre a Segunda Guerra, não sobre a guerra que está acontecendo. Isso é um contexto. É um contexto para tudo que está acontecendo, né? Tem um outro filme dele, inclusive, não sei se você assistiu, mas se não, coloca como próximo da lista, que é um dos melhores dele, que é o Segurança Interna. Esse filme, ele vai... Acho que entrou no MUBI agora esse, né? Entrou no MUBI? Pô, acho que ou ele vai entrar, ou ele entrou agora essa semana. É fantástico. Eu coloquei naquela minha lista de filmes dos anos 2000, eu coloquei tanto esse, como um outro dele chamado Jericó, Jerichau, né? Uhum. Eu coloquei esses dois. Jerichau eu botei em 20º, só para colocar lá, para ter mais um Petzold. E o Segurança Interna tá lá entre os 5 ou 10, alguma coisa assim. Porque esse filme é muito bom, muito bom. E esse filme ele vai contar a história de uma adolescente. Então é um filme de coming of age, né? De uma adolescente que está crescendo, criando essas subjetividades dentro de um contexto de uma União Europeia recém-criada. O que é lindo, é maravilhoso como o Petzold constrói isso. De uma União Europeia recém-criada e, mais que isso, dentro de um contexto de grupos revolucionários dentro da Alemanha, grupos revolucionários de esquerda dentro da Alemanha. Então, essa menina e os pais estão sempre fugindo. E a gente não sabe por que eles estão fugindo. Porque o Petzold não está preocupado em contar o contexto. Não está preocupado. Ele está preocupado em contar como aquela menina sofre naquele meio, dos pais sempre fugindo, ela não consegue criar vínculos com ninguém. Isso que é um grande barato no filme. Cara, eu acho que isso é a coisa que eu mais gosto do Petzold, é como ele mostra como o todo impacta a parte, né? Tipo, é o impacto dos grandes acontecimentos nas pequenas relações pessoais. Eu consigo, tipo, tranquilamente, tipo, a única pessoa que eu consigo imaginar fazendo um filme sobre a pandemia é o Petzold. Eu consigo imaginar ele fazendo um filme nesse contexto e contando sobre como isso impacta os personagens, a vida pessoal das pessoas. É perfeito, imaginar justamente, por exemplo, um filme como Contágio, como é o nome do diretor? Do Soderbergh. Soderbergh, isso. Onde ele está preocupado justamente do contexto geral, o Petzold ele ia buscar o contexto daquelas pessoas. Exato. Dentro das suas casas, ali especificamente, as relações entre essas pessoas. Essa que é a grande questão do Petzold. Ele não está preocupado em contar a história do que está acontecendo, mas do que está acontecendo com aquela pessoa. Aquela pequena pessoa específica, e mais do que isso, não de uma relação de causa e consequência dessa pessoa com o entorno, mas das relações existenciais, pessoais, subjetivas, e do impacto dramático que elas têm com o entorno. Isso que é fantástico. Seria curioso de se assistir, o Petzold fazendo alguma coisa sobre a pandemia do coronavírus. Com certeza vai sair, eu tenho fé que esse filme sai. Ó. Vou mandar um e-mail pra ele com a ideia. Tomara que com a Nina Royce, que ele tem que voltar a fazer filme com ela. Porque, pô... É engraçado, né? Que ele fazia vários com ela, aí ele fez 2 com o mesmo casal de atores, né? Ele tem isso, né? De repetir. Ele tá fazendo com a Paula Beer agora. A Paula Beer, ela agora é a musa dele, né? Mas dizem, eu não sei exatamente qual é a história, mas dizem que ele ficou com a Nina Royce. Por isso que ele parou de fazer. Nossa! Que então, fita. É aquela história, né? Que nem o Kurosawa, que parou de fazer filmes com o Toshiro Mifune em determinado momento, que eles brigaram, enfim. E aí a gente perde essas grandes colaborações ali, né? Porque é fantástico. A Nina Royce com ele apesar da Paula Beer também ser uma baita de uma atriz, mas a Nina Royce é top de linha. Tem um outro filme que ela participa também, que depois você coloca na sua lista. Aliás, tudo do Petzold é lindo. Vai entrar quase todos os filmes dele até 2010 no MUBI. Nesse mês, vai entrar quase tudo.
Eu É já assisti assim, todos, perfeito. então, assim. Na verdade, só falta um para eu assistir, que é um filme chamado Cuba Libre, que é. Que Ah, lá vai no, entrar. aí, lá no início da carreira dele, ele fez 3 filmes para televisão, né? Que foi o Cuba Libre, o Pilotos e o Sex Thief. A Ladra Sex. Alguma coisa assim, né? A tradução. Voltou? Não teve uma Ah, voltou. tradução. Não teve uma tradução específica para esse filme. Ele fez esses 3 filmes para televisão lá no início da carreira dele, que foi logo depois que ele terminou a graduação dele em cinema. Então ele foi contratado para fazer esses três filmes para televisão. São filmes legais. Eu só não assisti o Cuba Libre, mas os outros 2 são bem interessantes, principalmente o Pilotos. E ele já dá indícios do que ele vai fazer dali para frente. Mas com certeza, a carreira dele começa a deslanchar mesmo, se tornar fantástica. Primeiro com o Segurança Interna, né? Acredito eu. Tem outros filmes dele anteriores também que são bons, mas o Segurança Interna eu acho que é o grande estouro ali naquele momento. E depois com a colaboração dele com a Nina Royce, que ele vai fazer um filme chamado Totterman, que esse filme, ou em alemão é Tottermann, né? Então assiste esse filme que é fantástico também. Não, vou ver tudo dele. Assiste tudo. Eu soltei lá no meu canal do Telegram que eu tava pensando em fazer um curso só sobre Petzold. Mas eu não sei se vai ter demanda para um curso como esse. Uma pena, mas É. Ele é um cara muito nichado, né? Até agora é, esse que ainda é não o. foi descoberto pela maioria. Tô aqui fazendo esse trabalho de apresentar para as pessoas. Muita gente fala comigo, assisti Fênix hoje, e assim, não tem erro. É um filme que não tem erro. Se assistir, vai gostar. O Gabirô, ele, ele perguntou se o roteiro é sempre autoral, se os diretores sempre escrevem. E assim, eu acho que não Não, tem essa regra, assim, eu acho que é bem aleatório, na verdade. sim. Acho que pode acontecer os dois casos, tipo, tranquilamente. Perfeito. E até porque, por exemplo, um diretor pode transformar um roteiro em melodramático. Então, ele pega um roteiro muito. Ele pode pegar um roteiro sóbrio, um roteiro de causa e efeito, e transformá-lo dentro de algumas dessas 5 características, entregar algumas delas para transformá-lo em melodramático. A gente nunca vai saber exatamente como ele fez isso. É, exatamente. Às vezes o melodrama só tá na forma, mas não tá no conteúdo exatamente, né? Tudo é manipulado. Perfeito. O Hulk está perguntando aqui. Cheguei agora. O Petzold e o Grey inserem elementos melodramáticos em uma abordagem mais realista? Não sei se já falaram sobre isso. Se sim, segue a vida. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso, Hulk. Um pouquinho, mas de certa forma sim, apesar de não, né? Porque, É, porque assim, eles puxam para as características materiais do mundo, com certeza, mas ainda assim, nessas características materiais do mundo, eles apelam para o exagero emocional, né? Então eles trazem os conflitos para uma interioridade dos personagens, e nessa interioridade eles elevam as sensações e criam uma relação de intimidade do espectador com os personagens. Então, sim, puxa para o realismo, mas não é realista. Porque é aquilo. Até voltando mais uma vez para um contexto histórico, o romantismo ele vai fazer uma contraposição ao neoclassicismo e ao iluminismo ali no século XVIII e XIX, e logo depois do romantismo o que surge é o realismo, na pintura e na filosofia, né? É o que vai surgir logo depois. E o realismo surge como? Surge em oposição ao romantismo. Então, realismo e romantismo são opostos, que depois vão ser assimilados. A gente vai ver uma série de outras obras depois do realismo e do romantismo que vão assimilar os dois dentro de si. É o caso do Ozu, por exemplo. O Ozu é esse autor, e aí puxando para o cinema que eu digo, né? Esse autor que vive numa questão de equilíbrio da mise-en-scène dele, entre o romântico e o real, entre o romântico e o realista. Né? é, essa questão do realismo é que o melodrama
tem no livro O Melodrama, o Gênero e Sua Permanência, da Yvette Hoops, isso é uma das bases do livro dela, que ela diz que o melodrama, ele é muito versátil. Então, se hoje em dia a gente tem essa tendência de filmes mais verossimilhantes, o melodrama ele vai se adaptar a isso de qualquer forma. Ele se adapta a tudo. O jornal é melodramático, Big Brother é melodramático, tudo é melodramático em alguma medida, assim. E, tipo, por mais que o Grey e o Pattinson não tenham esses exageros, eu sinto que os exageros são, tipo, se no filme do Cirque o exagero é um grito, um movimento de câmera, uma coisa exagerada, ou, sei lá, no Speed Racer é a computação gráfica explodindo as cores, no Pattinson e no Grey são gestos, são os detalhes. Tipo, eles são potencializados pelo drama. Acho que vem daí. Nossa, é um absurdo o filme do Kurosawa sem Mifune. Apesar de o melhor filme do Kurosawa não ter Mifune. Ter o Que é o Han. Que é o Han, claro. E não sou nem eu só que digo. O próprio Kurosawa diz que é o melhor filme dele. Então, dizia. Né? Se ele falou, quem somos nós para discordar? E é com Tatsuya Nakadai, que inclusive eu acho um ator ainda melhor que o Mifune. É o meu ator favorito na história, na verdade. Né? Já assistiram A Morte de Stalin? Já assistiu? Cara, eu assisti. Mas faz muitos anos, assim, mas é um filme muito engraçado, pelo que eu me lembro. Eu não assisti, não lembro de ter assistido, não. Então a live é só para construir demanda, eu acho que é do curso do Petzold. Quem sabe, estou construindo a demanda aqui. É isso. O Vitor Castro, acho que é, ele perguntou se o Batman do Adam West é melodramático. E eu acho que eu diria que até o Batman do Nolan é melodramático, em certo sentido. De ter essa polarização do herói-vilão. Eu acho que tudo que tem super-herói, em alguma medida, vai ser melodramático. Em alguma medida vai puxar para o melodrama. Apesar de o Nolan iniciar uma onda realista no cinema ali, né? Não que ele seja o cara que iniciou o realismo no cinema, não é isso. Mas ele vai criar uma onda onde, pelo menos nesse contexto contemporâneo de cinema, onde é preciso ser realista para ser bom, né? E o que é extremamente problemático. E a gente vê nesse mesmo contexto, num momento muito próximo, por exemplo, um desmerecimento do Shyamalan. Justamente no momento que Nolan começa a fazer seus filmes realistas, o Shyamalan é jogado para escanteio pra galera. Por quê? Porque o Shyamalan, ele caga. Tá cagando pra esse realismo do Nolan. O Shyamalan, ele é esse cara que abraça a fantasia, e é isso aí. É nesse lugar que ele vai trabalhar os seus filmes. E é muito melhor que o Nolan. Com certeza. Tipo, o Shyamalan, ele é muito louco porque ele tem um pouco disso, desse realismo mágico. Pelo menos nos primeiros filmes é mais isso, né? O Corpo Fechado, A Vila. Eles são filmes, assim, que são muito... Tem muitos planos de sequência, aquela coisa que é bem realista, tipo, no sentido até que o Bazin dizia de realismo, mas que tem uma fantasia inserida no mundo real. É o extraordinário dentro do ordinário. E mais à frente ele vai escrachar isso, a Dama na Água, O Fim dos Tempos que você adora, né? É o que chamam, com relação ao Shyamalan, de economia de planos, né? Então ele usa muito pouco plano para resolver as suas cenas. Então, em uma única cena do Shyamalan, vocês vão ver 2, 3, 4 cortes no máximo, e a cena vai ser resolvida nesses 4 planos. Por isso que ele tem muito plano de sequência. Não é necessariamente plano de sequência que se movimenta junto com os personagens, mas onde o plano fica ali, no mesmo lugar, sempre, economizando o uso dos planos, né? Sim. Aí. Já falaram aí que Dama na Água é melhor que a carreira toda do Nolan. Não é muito difícil, mas... Eu diria que Tenet até consegue ser da hora ali, mas no nível de Dama na Água não chega mesmo. Eu não assisti Tenet. Não assistiu? Não, eu tenho muita preguiça, cara. Puta, cara, é pra quem eu gosto do filme, é legal. Eu vi Dunkirk no cinema. Então, assim... Eu até, inclusive, o Dunkirk é um filme que eu consigo ver algumas coisas legais nele, apesar de ser um filme ruim. Eu consigo ver algumas intenções legais do filme.
que me parece que o Dunkirk é um filme que o Nolan tentou fazer uma emulação de um cinema mudo, né? Como se eu pegasse Dunkirk e tirasse o som e jogasse uma trilha sonora, aliás, o filme é todo com trilha sonora o tempo inteiro, né, puxando para esse apelo, se eu tirasse as falas, tirasse tudo, eu acho que tornaria um filme mudo, certo? Eu acho que essa é uma virtude do filme. Eu acho que é uma coisa legal que ele conseguiu construir ali. Mas, no geral, é um filme mudo ruim. Tipo, eu acho interessante que o Tenet, se você for assistir um dia, você vai perceber isso. Pra mim, ele é uma extrapolação do Dunkirk. O Dunkirk é aquilo, não tem personagem, é aquela coisa ali, e o Tenet é isso, tipo, total, assim, não importa a história, é isso. Os caras estão aqui indo pra trás, pra frente e acabou, é isso, sabe? Ele não tá se preocupando muito. O Augusto está perguntando, terminei caindo, não sei se já falaram sobre. Conhece boas séries melodramáticas? Eu não sou muito da série, então eu acho, não sei se o Luiz acompanha muito série, mas se ele pode ajudar nela. Cara, eu diria que Twin Peaks, eu ainda não terminei Twin Peaks, só vi a primeira temporada, mas é muito melodramático. Tem as emoções exageradas, tem a moral da família, tudo aquilo inserido, a cidade pequena. Eu acho que é uma série que conversa muito com várias características do gênero. Mas uma que muitas pessoas não apontam como melodramática é Sopranos, porque ela é vista como mais realista e tal, mas eu sinto que ela puxa para uns exageros dentro do drama familiar que é extremamente melodramático, que também tem muito a ver, eu acho, com o cinema de máfia, essa abordagem dramática excessiva da família, assim, da família atrapalhando no trabalho e tal, esse tipo de coisa. Perfeito. Assim, na real, eu não sou muito de série, mas Hollywood como um todo extrapola o uso do melodrama. Então, é capaz da maioria das séries, na verdade, se apropriarem desse uso que Hollywood gostou tanto e gosta ainda de se aproveitar, né? Mas uma coisa que você citou, até quando você citou Twin Peaks, que é uma série moderna, né? Bastante moderna na sua condução, principalmente estética, a gente, inclusive, retomar a questão que você citou do melodrama ser um gênero muito versátil. Então, o melodrama não é um gênero especificamente parado no tempo, estático ali do século XVIII, XIX, do seu surgimento ali com o romantismo, ou ali da era de ouro hollywoodiana, mas ele se adapta à modernidade e até mesmo à pós-modernidade, né? Então, é mais ou menos por aí. Ele não é um gênero estático, ele é um gênero que vai se adaptar às formas de se contar e à forma como o mundo se apresenta pra gente. Até no próprio Cidade dos Sonhos tem um pouco disso, nos momentos que, tipo, é que eu não quero dar spoiler do filme, mas vamos dizer, no começo do filme, assim, tem muitos momentos que você sente ali um exagero. Tem até uma cena que a personagem do filme, que é uma atriz, ela vai interpretar numa cena e é uma cena super melodramática e tal. Ele brinca também um pouco com isso, do melodrama, tipo, em contraste com o realismo, esse tipo de coisa. A Ana Vitória está falando aqui. Você diria que podemos falar que o Miki Naruse trabalha o melodrama de uma forma contida, não exagerada? Penso em Nuvens Dispersas. Acho, inclusive, que inspirou Amor à Flor da Pele. Inclusive, tem dois autores aqui que a gente pode falar, né? Na verdade, no caso, o Wong Kar-wai e o Miki Naruse. Não só o Mikio Naruse, mas esse contexto do cinema japonês dessa mesma época do Mikio Naruse, ela é muito melodramática. O Japão, ele se apropria muito do melodrama para contar suas histórias. Não só o Mikio Naruse, mas um outro autor japonês que está ali na tríade do cinema japonês, né, que a gente fala de Ozu, Kurosawa e Kenji Mizoguchi. O Kenji Mizoguchi é um dos grandes mestres do melodrama. Filmes como Conte da Lua Vaga, Intendente Sancho, são Oharu, são filmes Irmãs de Gion, são filmes muito melodramáticos, que puxam muito para esse peso melodramático. E o Mikio Naruse, acredito eu, Ana, que ele tem uma construção de melodrama até bastante exagerada. Se a gente for fazer uma contraposição do Mikio Naruse com o Ozu, por exemplo, a gente for ver, por exemplo, puxando para um peso mais específico de construção de cena,
Enquanto em Era Uma Vez em Tóquio, o Ozu filma o rosto da personagem da Setsuko Hara e vê nele um sorriso num momento de tristeza, a gente vê o equilíbrio do Ozu. Ele está transmitindo uma tristeza da personagem, mas o rosto dela diz outra coisa. Ali na forma como o Ozu transmite aquela construção de cena. Enquanto isso, o Naruse, ele coloca as suas personagens para chorar no exagero. Elas se jogam no chão, e elas se curvam ao chão, e elas criam uma horizontalidade na forma de se portar dentro da cena, né? O que significa essa horizontalidade? Uma posição racional do personagem é a posição vertical, em pé. Se a gente coloca ele deitado ao chão, a gente coloca uma posição horizontal, ou seja, uma posição mais melodramática, mais sentimental. Uma posição onde eu me jogo de uma posição vertical ao horizontal. Isso é uma característica muito específica do exagero, né? Então, você não vai ver isso no Ozu, por exemplo. O máximo que você vai ver no Ozu, mais uma vez citando Era Uma Vez em Tóquio, uma personagem específica no filme, eu esqueci o nome dela agora, ela está conversando com a personagem Setsuko Hara, uma coisa triste, e o máximo, quando ela vai chorar, ela coloca a mão no rosto e abaixa o rosto. E abaixa o rosto para chorar. O choro é o choro da atuação japonesa, aquele choro mais esganido, né? Mas o máximo que horizontaliza na forma de atualização é a posição do pescoço, né? Então o corpo permanece ereto e o pescoço cai e se torna horizontal. É uma relação mais equilibrada de mise-en-scène, enquanto o Naruse joga os personagens ao chão mesmo para a construção do seu sentimentalismo ali na cena. O Mizoguchi, eu sinto nas Irmãs Gion que ele tem muito um distanciamento assim com os personagens. Tipo, ele sempre filma de longe. É um filme que, se eu não me engano, ele tem tipo 2, 3 primeiros planos. E eu acho que esse estilo dele, talvez esse afastamento, ele revela uma outra característica do melodrama, que é a repressão. Os personagens do melodrama, eles reprimem as sensações deles, as coisas que estão atormentando eles. Então, você pega num Homem-Aranha 2 da vida, que todo mundo já deve ter visto, o Peter Parker lá, ele quer ficar com a Mary Jane, ele tem a culpa de ter meio que levado à morte do tio dele, essas coisas que são reprimidas e talvez por isso que surjam os excessos. Eles surgem porque os personagens são reprimidos, então aquilo tem que extravasar de alguma forma. Um momento. E a Ana também chegou a citar aqui o Amor à Flor da Pele, e a gente pode falar um pouco até do Wong Kar-wai, que você gosta bastante, né, Luiz? Eu sinto que o Kar-wai, ele vai meio que mudando o estilo de melodrama dele na carreira dele. Se você assiste um Amores Expressos ou um Felizes Juntos, eles são filmes que estão muito mais escancarados no melodrama. No sentido que os personagens eles estão o tempo todo expressando o que eles sentem. Eles falam, eles verbalizam, tem uma narração em off que está sempre dizendo as sensações dos personagens. No Amores Expressos tem a questão que um dos personagens ele fica comprando lata de abacaxi todo dia para demonstrar o amor para a namorada dele. Tipo, umas coisas assim que extrapolam. Tem até aquela cena clássica tocando California Dreaming, que vai repetindo, repetindo. É um estilo muito romantizado daqueles personagens. Agora, se você pega um Amor à Flor da Pele, ele toca nessa questão da repressão. Que os personagens, eles reprimem que eles não podem ficar juntos, é aquele amor que ele é sugerido, ele nunca é verbalizado, concretizado, mas os espaços estão explodindo em vermelho, a música sobe, câmera lenta, é aí que surge, tipo, tem essa dicotomia na carreira dele, eu sinto. É um amor erótico, aquele amor que não pode ser consumido, né? Exato. Que é muito melodramático. Mas ele faz isso também de uma maneira bem diferente no Anjos Caídos, né? É um filme que é muito, muito mais pós-moderno na sua construção, até porque é um filme ali dos anos 90, perto da virada ali, que é bem curioso essa construção, onde ele usa muito olho de peixe para a construção das cenas, né?
Olho de peixe não, na verdade ele usa grande angulares de perto, né? Sim. E aí, mas os personagens em si, eles estão envolvidos dentro de uma relação melodramática, né? E eles estão sempre ali se apaixonando e exagerando e até construindo cenas de ação dentro desse contexto. É curioso no Anjos Caídos, porque ele é um filme, é um dos filmes mais soturnos, eu diria, do Wong Kar-wai. É um dos mais para baixo, assim. E é muito louco como isso meio que já vai mostrando a transição do Kar-wai. Porque se no Amores Expressos eles estão ali proclamando os amores deles, assim, gritando aos ventos, no Anjos Caídos os caras já vão meio que já tá reprimindo, assim, o cara não quer ficar com a mina de cabelo loiro, tem essas coisas, assim, desses amores que não vão se concretizar porque eles são efêmeros, eles não duram muito tempo, é a pós-modernidade, é a moto andando super rápido na rua, as cenas aceleradas, esse tipo de coisa. Sim. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente citar mais. Hollywood Nice nunca vai abandonar o melodrama. Não, nunca vai. De fato. Apesar de vermos hoje uma onda realista. Até porque é aquela velha história do Bazan, que a gente sempre gosta, que você até citou agora também. O Bazan ele tinha essa preocupação de nos dizer que o surgimento do cinema é direcionado ao realismo na medida em que a câmera ontologicamente nos direciona ao realismo. Ao contrário da pintura, ao contrário do teatro, ao contrário das artes anteriores, o simples clicar no play de uma câmera já indica algo que está à frente da câmera. O real já está sendo filmado sem que necessariamente exista alguém por trás da câmera. Pode ser um tamanduá apertando play na câmera que ele vai filmar o que está na frente da câmera, né? Então, teoricamente, o cinema ele é ontologicamente realista, né? E isso vai se massificando ao longo do tempo, na medida em que as técnicas do cinema elas surgem não necessariamente para o cinema, mas para representar a realidade. Então, é só as técnicas do cinema como surgem. Bom, o cinema surge, vamos lá, pintura. A pintura não tem a capacidade de representar a realidade. E aí o Bazin diz que o cinema nasce antes mesmo do cinema nascer, né? Por quê? Porque o cinema nasce no seu mito. Aquilo que é o desejo de construir um cinema. E o desejo de construir o cinema é o quê? É o representar a realidade. Então, a pintura tentava representar a realidade, mas ela não conseguia por completo. E aí surge a fotografia. Quando surge a fotografia, a pintura começa a fazer outras coisas, que chamamos de arte moderna, né, na pintura. E aí surge a fotografia, que traz instantaneamente a realidade. Mas a fotografia não tem movimento. Surge o cinema. Mas o movimento do cinema não tem som. Surge o som. Mas o movimento e o som do cinema não tem cor. Surge a cor. E assim, consequentemente, até que a gente chega o 3D e o CGI, que são criados não para conduzir uma ideia de fantasia, mas para se aproximar ainda mais da realidade. É claro que os autores, os diretores, eles vão se apropriar dessas técnicas de maneira criativa, que não necessariamente tentará nos aproximar dessa realidade. Mas as técnicas surgem para representar a realidade. Elas surgem para isso. E existe uma tendência no cinema contemporâneo de se aproximar desse realismo. A gente discutiu, inclusive, que o Nolan foi um desses caras que, pelo menos no cinema popular, no cinema de massas, vai ampliar esse desejo pelo realismo, né? Mas esse desejo do realismo é antigo. Já está datado há muito tempo, né? Enfim. Essa questão, eu digo sempre que o melodrama ele surge nas manipulações da realidade. É de você pegar aquilo que é real e você manipular para aquilo que não é real. Nem que sejam pequenos detalhes, é nesse que surge. Então o CGI que é feito para ser realista, mas não é mais realista. É a atuação que é naturalista, mas aí tem um grito exagerado, uma coisa assim, um comportamento não verossimilhante. Acho que é bem aí que surge o melodrama. É quando você interioriza o personagem. Por exemplo, tem algumas cenas em Planeta dos Macacos, do Matt Reeves, em que a gente percebe uma interiorização da relação do personagem. E é um CGI que busca o realismo.
mas existe uma interiorização do existencialismo, da existência daqueles macacos, dentro do contexto daquele mundo. É uma característica melodramática que se constrói. Ele filma muito em primeiro plano esse filme, né? Várias cenas bem do rosto dos macacos, é uma coisa bem evidente, assim. É para captar as expressões deles. E assim, é isso. O CGI é feito de maneira realista, para se aproximar ao máximo do real possível. Mas para quê? Para filmar o rosto deles, para trazer o cinema como espelho, para trazer características de excesso de sensações em alguns momentos. Não estou dizendo especificamente que Planeta dos Macacos é um filme melodramático, mas que se utiliza de algumas das características do gênero, certo? Enfim. Então, o uso de técnicas realistas pode ser utilizadas para o melodrama também. Exatamente. Você acha que La Casa de Papel tem melodrama? Eu não assisti, então não sei se o Luiz assistiu. Então, eu não assisti também, mas eu vejo. A minha professora, inclusive, falou isso na aula. Ela assiste La Casa de Papel, ela falou que é um exemplo de melodrama muito claro, até porque é uma novela. Todo mundo diz que é uma novela, e eu acho que ser uma novela já implica num melodrama muito evidente, assim. Já viram A Mão do Carruai? Acho que ele entra bem no assunto. Não assisti ainda. Esse também não assisti, não. Almodóvar é melodrama puro. Não tem nem como fugir. É o melodrama do melodrama. Mas você gosta do Almodóvar? Então, é mais um daqueles casos que beira a novela, né? Então, eu não curto. Eu não gosto do Almodóvar. Pior que eu também não sou muito fã. Tipo, eu não acho nada ruim, mas eu também não acho nada extraordinário, assim. Eu acho só ok. Tem algumas coisas que eu acho ruim, mas tem algumas coisas legais. Eu gosto bastante do Volver. É o meu filme favorito dele. Com a Penélope Cruz e tal. Mas não sou tão fã assim do Almodóvar, não. Acho. Não dá. Você explica muito bem, Luiz. Parabéns aí. André. Meu irmão. Boa. Vi aqui o Gongra e imaginei que fosse seu irmão. Não há comparação de um pintor estar num plano inferior. E fotografia não é arte. Assim diz a história da arte. Não entendi. Não há comparação de um pintor estar num plano inferior. E fotografia não é arte. Assim, não sei se eu entendi. Mas a fotografia, Gabi roteirista, não sei se é Gabriel ou se é Gabriela, né? A fotografia ela surge como um modelo artístico. Na verdade, a fotografia ela surge para representar a realidade. Ela surge para isso. Assim como o cinema surge para representar a realidade. Depois que começam a surgir os artistas, certo? Que começam a se apropriar dessa nova mídia de maneira artística, certo? Então, assim, existem artistas da fotografia, sim. Mas, principalmente, a gente perceber o contexto da evolução da arte, e usar a palavra evolução citar Bazin, né? Compreender o contexto da evolução da arte significa dizer que o surgimento da fotografia foi, na verdade, um possibilitador de uma crise para a pintura. E quando a gente diz crise na pintura, a gente não está dizendo que a pintura morreu, mas é uma crise que fez com que ela movimentasse, que ela pudesse construir algo novo, diferente, certo? E é por causa do surgimento da fotografia, por causa do surgimento da fotografia, que a gente vê o surgimento da arte moderna, da pintura abstrata, certo? É uma dessas características. Assim como no cinema, por exemplo, o surgimento da televisão fez com que o cinema precisasse mudar a sua forma de contar os filmes. Surge o CinemaScope, por exemplo, surge as novelas vagues nos anos 60, tudo isso por causa do surgimento da televisão. Então, o surgimento de uma nova mídia, de uma nova forma de se contar narrativas, histórias, faz com que aquilo que, entre aspas, reinava anteriormente, precise mudar, apresentar novas coisas que a outra não consegue fazer, certo? O CinemaScope era uma coisa que a televisão não era capaz de produzir, por exemplo, né? Assim como o contexto da novela vague buscava justamente aquilo que a televisão não apresentava, não apresentava ainda, né? Então,
fotografia é arte. A, a grande questão é a gente compreender como é o surgimento dessas novas mídias artisticamente possibilitam artisticamente outros valores em outra arte. O Diego ele fez uma pergunta interessante aqui. Se a gente falou do Todd Haynes e da saudação dele ao melodrama do Sirk e do Fassbinder. O Todd Haynes, eu só assisti o Carol dele, mas uma coisa que eu acho interessante no melodrama dele é que ele usa muito um conceito que a gente não chegou a falar ainda, que é o da fala pública. Que basicamente, se o melodrama ele é um drama sobre a moral da sociedade, uma coisa que vai impactar é o que as pessoas em volta pensam do drama dos personagens. Então no Carol a gente tem aquele drama das duas mulheres que estão tendo um caso extraconjugal e aquilo é criticado pela sociedade. E no filme eles são impactados pelos olhares de fora da sociedade em volta jogando as duas. E isso é do Cirque, tá em todos os filmes do Cirque praticamente, e também tá no Todd Haynes. É o que acontece de uma maneira um pouco diferente, mas também acontece no Retrato de uma Jovem Chamas, né? Que é um filme que é muito específico sobre a forma de olhar, né? E sobretudo nessa forma de filmar os rostos, né? Então, o filme ele é especificamente dividido em duas partes, onde num primeiro momento o olhar da personagem Marianne, que é a morena, para Heloise, que é a loura, ele é feito de uma maneira mais clássica, que vai buscar justamente a anatomia da personagem, que vai buscar as características da personagem de uma maneira mais neoclássica, como a gente discutiu. E aí, num segundo momento, a gente vê esse olhar sendo direcionado de uma maneira mais quente, mais profunda, mais íntima, mais pessoal. É o lugar onde o filme entra no melodrama, né? É a segunda parte do filme onde ele entra nesse melodrama. Mas a grande questão é que, apesar do filme ele se construir a partir da dinâmica de olhares de duas mulheres entre si, ele termina de uma maneira em que, na verdade, todo filme ele é julgado por um outro olhar, um olhar que não está no filme, um olhar masculino. Apesar daquelas duas personagens estarem ali se olhando o tempo inteiro e se olhando de formas diferentes, elas não ficam juntas. E elas não ficam juntas por um olhar que não está no filme. Um olhar que julga, um olhar inquisidor, um olhar masculino. Como acontece no Carol de uma maneira mais direta. Né? No filme nem tem personagem masculino, né? Se eu não estou enganada. Não São tem, todos personagens femininos. né? O homem, ele só aparece uma vez um homem no filme, assim, aparece no início ali, quando ela tá chegando na casa, os homens estão levando ela de barco, e no final, quando ela vai embora. Aí aparece mais um carinha que vai levar ela embora. E só, esses dois caras são os únicos homens que aparecem no filme, e mesmo assim eles não têm rosto. Nunca a gente vê o rosto deles de perto, a gente sempre vê eles de longe, então a gente não enxerga muito bem quem são esses homens. Mas ainda assim, esses homens existem. Né? Esses homens existem sobretudo porque elas se relacionam, mas elas sabem que naquela sociedade elas não podem, elas não têm como. Elas estão presas a um olhar especificamente masculino. No Retrato de uma Jovem Chamas, é muito curioso a maneira como o filme lida com a música, né? Porque isso é uma outra característica do melodrama. Melo, da palavra melodrama, vem de melodia, vem de música. Tanto que os melodramas eles surgem primeiramente nas óperas. Então, aquela última cena que elas estão na ópera, aquela música tocando e o close bem no rosto da personagem se aproximando, revela muito essa questão do melodrama. Perfeito. É uma característica não só ali no Retrato de uma Jovem Chamas, até porque naquela cena específica a música é diegética, né? Mas o melodrama adora o uso excessivo dessas músicas marcantes eu digo com um compasso específico, uma melodia específica de forma adiegética. Né? Então a gente vai aproximando no rosto do personagem e insere aquela melodia exagerada, que puxa para as emoções, traz o espectador para dentro, o apelo emocional. Isso é muito característico do melodrama.
Ana Vitória perguntou sobre o Fassbinder, Sim. que ela não ela tem dificuldade de encontrar um melodrama no cinema dele. Bom, ela citou o Petra von Kant. Ana, o Petra von Kant talvez seja o mais melodramático dos filmes do Fassbinder. Porque o Petra von Kant ele puxa para as emoções específicas da personagem e emoções muito internas delas mesmo. No sentido de os personagens que estão em volta dela não saberem exatamente por que ela entra dentro daquela intensidade emocional que ela está. É uma mulher que é dura, mas que dentro do contexto em que ela está inserida, ela entra num grande surto emocional, né? E é justamente nesse lugar que o melodrama está, no lugar onde se interioriza as emoções daquela personagem e os que estão em volta não sabem exatamente o porquê dessa interiorização. A história não é sobre o que estão em volta, mas sobre aquela personagem específica e sobre as emoções e sobre as relações especificamente existenciais dela. Então, o Petra von Kant, para mim, talvez seja o mais melodramático dos filmes do Fassbinder. É curioso que o Petzold, ele fala tanto do Fassbinder quanto do Sirk, que são dois cineastas alemães, assim como ele, que tem uma entrevista dele que ele diz isso, que eles faziam melodramas por causa da guerra, por eles estarem inseridos no pós-guerra. E eu acho que engraçado ele diz isso porque todos os melodramas dele têm a ver com a guerra, né? O grande evento mundial que está impactando. E ele meio que ressuscita também o Sirk e o Fassbinder por causa disso. Além de tipo, apesar dele ir para um outro caminho diferente, de não tão exagerado e tal, igual o Sirk. Perfeito. Até porque ele está dentro de um contexto mais do cinema moderno, ali nos anos 60, 70, da retomada do cinema alemão, e é um outro contexto que está um pouco distante, desvinculado daquela era de ouro do cinema hollywoodiano, né? Então, eles acabam fazendo o cinema de uma outra forma. Percebo muito esses sentimentos nos filmes do James Gray também. O Diego está falando aqui. A gente chegou a citar um pouco do James Gray também, Diego. Com certeza. A gente até fez uma certa comparação do Gray com o Petzold. Só para avisar vocês, galera, o nosso encontro aqui, ele vai ficar gravado lá no GTV, tá bom? Então, se vocês perderam alguma parte do nosso encontro, o início, ou tiveram que sair, vão ter que sair em algum momento, vai ficar gravado no GTV para vocês depois, beleza? Alguma questão que a gente não trabalhou? Cara, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa do melodrama. Não consigo pensar em conceitos assim que a gente deixou para trás. Boa. Então, Luiz, vou deixar um espaçozinho para você aí no final, para você fazer seu jabá, se assim você quiser. Chamar para o seu Instagram, chamar a galera para algum texto seu, algum trabalho seu. Vai fundo. Bom, caras, eu ultimamente estou mais escrevendo, não estou tentando fazer vídeo, mas eu estou sempre publicando, compartilhando meus textos no Instagram. E se eu puder recomendar um texto para vocês, eu recomendo um que eu fiz lá para o Cineplot, que é sobre o Z, A Cidade Perdida, do James Gray. Eu penso sobre como esse filme, ele é um melodrama, mas ao mesmo tempo ele é uma tragédia clássica. Ele está entre o clássico e o romântico o tempo todo, variando ali desses dois lados. E eu acho que é um jeito interessante de perceber como o melodrama ele aparece em filmes, mas nem sempre esse filme é totalmente melodramático e tal. Então fica a sugestão aí, quem quiser ler lá no Cineplot. Boa. É legal isso, né? Porque o Gray, ele é esse autor que está sempre revelando e ressurgindo algumas das características do cinema hollywoodiano, né? Do cinema hollywoodiano clássico. Isso é muito legal. E realmente, esse texto do Luiz, ele é muito bom. Tem outros textos muito legais do Luiz também, eu vou até recomendar mais um para a galera, dos seus textos, que eu gostei muito, sobretudo porque eu sou um grande entusiasta da crítica comparada. Eu gosto muito de crítica comparada. Inclusive, eu tenho algumas críticas comparadas lá no Cineplot também. E eu gostei muito da crítica comparada que o Luiz fez com A Hora do Lobo e Psicose, do Hitchcock.
Depois leiam esse texto, está muito legal. Muito obrigado, Rei. Deus abençoe aí. Tamo junto. Então, galera, vamos ficando por aqui, no nosso encontro, tá? Só antes da gente terminar, falar para vocês mais uma vezinha, antes do nosso encerramento, que o curso online do Frame Narrativa está com inscrições abertas nesse momento. É um curso sobre linguagem cinematográfica, de acesso vitalício. Você compra, você tem acesso ao curso de forma vitalícia. São quase 9 horas de curso, bastante intensa. A gente vai trabalhar no curso sobre os caminhos da linguagem, então como a linguagem se desenvolve ao longo da história. Não é um módulo sobre história do cinema, mas como a linguagem vai se desenvolvendo ao longo da história. Um segundo módulo sobre a questão da técnica, onde a gente vai trabalhar justamente sobre a técnica cinematográfica e fechando com narrativa, né? Que é o grande a catarse do curso, ali no terceiro módulo, beleza? O curso está com inscrições abertas nesse momento, mas vai se encerrar ainda hoje, meia-noite. Então tem aí menos de 2 horas para se inscrever, se assim vocês quiserem. Tá bom? Se você quiser se inscrever, vai no meu link na bio, vai estar lá, curso online do Frame Narrativa, ou peça o link para mim na DM que eu mando para você. Beleza? Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Mais uma vez, a aula vai ficar gravada no IGTV. Então, para quem quiser depois assistir mais uma vez e pegar alguma parte que não assistiu ou ver novamente, vai estar lá. Tá bom? Grande abraço a todos. Até a próxima. Em breve, Até mais, gente. Convidados aí. Boa noite aí. Tchau, tchau. Valeu, Luiz.